Teoria Psicanalítica 1. Pulsões do id. Este módulo que trata do id, juntamente com os dois seguintes, que enfocam o ego e o superego, compõem aquilo que na teoria estrutural de Freud costuma ser denominada estrutura tripartite da mente. Convém, portanto, esclarecer o conceito da palavra estrutura em psicanálise. Ela define um conjunto de elementos que se constituem numa relação organizada e que, portanto, são rigorosamente independentes entre si, não obstante o fato de cada um deles, separadamente, conservar uma relativa independência. Assim, toda estrutura é um sistema, ligado de um modo tal que qualquer mudança produzida em um elemento provoca mudança nos demais. Depreende-se daí que as pulsões do id, as funções do ego, os mandamentos do superego e a realidade ambiental externa agem entre si de forma continuada e indissociada, um influenciando ao outro, e somente serão abordados em módulos distintos pela razão de obediência a um esquema didático de exposição. Também convém esclarecer que Freud escolheu o termo id, que ele tomou emprestado de Grodeck, para caracterizar a instância psíquica que cedia as pulsões, pelo fato de que id, em alemão das es, designa um artigo neutro, sem gênero nem número, assim caracterizando a maneira impessoal, biológica de como as pulsões instintivas agem sobre o ego. Conceituação. Inicialmente, é útil lembrar que há uma equivalência na literatura psicanalítica entre os termos instintos, impulsos, impulsos instintivos, pulsões instintivas e pulsões. Isto deve-se ao fato de que as primeiras traduções dos textos de Freud, notadamente a da Standard Edition, realizada por Strachey, não levaram em conta que Freud utilizou as palavras instinct e trieb, no original alemão, com significados bem distintos entre si, e não como sinônimos. De uns tempos para cá, os autores estabeleceram a diferença significativa de que, quando Freud empregava instinct, ele estava se referindo aos instintos biológicos que caracterizam o reino animal, tal como os conhecemos com as suas características específicas por cada espécie, e quando referia-se a trieb, ele estava aludindo a algo muito mais abrangente e imanente, proveniente das profundezas inatas do ser humano, sob a forma de impulsões, aquilo que aguilhoa e propulsiona. Embora Strachey, em 1977, tenha feito uma longa fundamentação justificando a sua tradução para instinctual impulse, ele reconhece que para a tradução inglesa da palavra trieb, os seus críticos preferem unicamente o termo drive. Da mesma forma como em nosso meio, os estudiosos atuais da obra de Freud evidenciam uma preferência pelo termo pulsão. Em muitos dos seus textos, Freud manifestou a sua concepção de que a pulsão representa o conceito de algo que é limite entre o somático e o psíquico. 1905, 3 ensaios. Trata-se, portanto, de uma fonte de excitação que estimula o organismo a partir de necessidades vitais interiores e o impele a executar a descarga desta excitação para um determinado alvo. A natureza dessa força energética só pode ser conhecida por meio dos seus representantes psíquicos. Assim, transformando o somático em psíquico, com as respectivas sensações das experiências emocionais primitivas, o indivíduo vai construindo o seu mundo interno de representações. Conforme Freud descreveu, toda pulsão implica a existência de 4 fatores que lhe são imanentes: uma fonte, uma força, uma finalidade e um objeto. Além destes, pode-se depreender dos trabalhos de Freud mais essas características: o deslocamento da pulsão de uma zona corporal para outra, o intercâmbio entre as distintas pulsões, a compulsão à repetição e as transformações das pulsões. A fonte provém das excitações corporais, ditadas pelas necessidades de sobrevivência. A força determina o aspecto quantitativo da energia pulsional, ou seja, representa um importante aspecto econômico do psiquismo, conforme o modelo energético de Freud acerca do funcionamento psíquico. A finalidade, primariamente, é a descarga da excitação para conseguir o retorno a um estado de equilíbrio psíquico, segundo o princípio da constância ou da homeostasia, sendo que ambos são equivalentes à busca do princípio de nirvana, que alude ao fato de o organismo tentar reproduzir o idíliaco estado intrauterino. O objeto, bastante variável e mutável, é aquele que seja capaz de satisfazer e apaziguar o estado de tensão interna oriundo das excitações do corpo ou que, no mínimo, sirva-lhe como mero depósito de descarga.
O conceito de investimento pulsional, ou seja, a catexis, alude ao fato de que uma certa quantidade de energia psíquica, a qual também pode manifestar-se por um interesse do ego, esteja ligada a um objeto, tanto externo como ao seu representante interno, numa tentativa de reencontrar as experiências de satisfação que lhe estejam correlacionadas. Para cada finalidade pulsional corresponde um determinado objeto. Um exemplo simples disto é a fome, cuja finalidade é a sua satisfação e cujo objeto é o alimento. E na condição do bebê, isso corresponde à necessidade do leite, ou seja, do objeto parcial seio. No caso em que o objeto do investimento pulsional seja o próprio indivíduo, já estamos falando de narcisismo. É interessante o fato de que, para descrever este investimento específico de energia mental, Freud empregou o termo original Besitzung-Energie, sendo que Besitzen significa ocupar, guarnecer, e ele fazia a comparação com uma força militar de ocupação que pode ser dirigida para uma ou outra posição, segundo as necessidades requeridas. Existe um interinfluencionamento entre a qualidade e a quantidade pulsional. Tanto a quantidade pode modificar a qualidade, fenômeno que encontra comprovação na ciência exata da física, como também a qualidade dos estímulos pulsionais ou do continente receptor dos mesmos pode modificar a intensidade da resposta aos referidos estímulos. Essa diferença que está sendo estabelecida entre quantidade e intensidade é importante na prática clínica e vou utilizar uma metáfora que talvez clareie. Se pincelarmos a superfície de uma pele normal com tintura de iodo, ela vai provocar um desconforto mínimo. No entanto, se a mesma quantidade do mesmo iodo for aplicado numa ferida aberta, vai provocar uma resposta de dor muito mais intensa. As transformações das pulsões podem ser depreendidas de muitas concepções de Freud, como é o fenômeno das sublimações, dos mecanismos defensivos do ego, tal como é a formação reativa, sendo de especial importância a transformação em fantasias inconscientes, com as respectivas ansiedades, etc. Uma retomada da leitura de Freud, como fez Lacan, permite perceber que as necessidades iniciais de sobrevivência física e psíquica, quando satisfeitas com um acréscimo de prazer e gozo, podem ser transformadas em desejos, de repetir experiências gratificatórias, ou em demandas, em cujo caso trata-se de desejos insaciáveis, porquanto visam preencher enormes vazios afetivos. Freud considerou a concepção de pulsão como sendo o eixo central dos conceitos psicanalíticos, tanto que ele a ligou com a necessidade de sobrevivência e, a partir daí, caracterizou o desejo como um impulso que visa repetir experiências nas quais já tenha previamente havido a satisfação de alguma necessidade. Cabe a pergunta de por que Freud utilizou o termo sexualidade infantil, que tanta polêmica gerou na sua época e que ainda hoje continua despertando mal-entendidos. A rigor, inicialmente Freud postulou a existência de um pansexualismo nos moldes de um erotismo pulsional similar à genitalidade adulta, e somente aos poucos é que ele foi definindo algo mais claramente a necessária distinção entre ambas, como a seguir será melhor explicitada. Classificação das pulsões. Desde o princípio de sua obra, Freud ligou pulsão à sexualidade, e isto, fora de qualquer dúvida, constitui-se no centro das descobertas da psicanálise e, da mesma forma, ele sempre considerou a existência de uma dualidade pulsional. Assim, em sua primeira formulação de um conceito dualista das pulsões essenciais, Freud distinguia entre pulsões do ego, ou de conservação, e as pulsões sexuais, ou de preservação da espécie. Pulsões de autoconservação, do ego, do indivíduo. Para Freud, essas pulsões representavam o conjunto das necessidades e exigências ligadas às funções corporais, indispensáveis à conservação, desenvolvimento, crescimento e os auto-interesses do ego, sem levar em conta, então, as características estruturais do mesmo. Freud também costumava referir-se a essas pulsões com a terminologia interesses do ego. Em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1905, Freud mostra que no início da vida as pulsões são unicamente as de autoconservação, que, à moda de uma escolha analítica de objeto, visa fundamentalmente assegurar a vida do lactente, impulsionando-o à busca de um objeto, mãe, que lhe proporcione a satisfação de suas necessidades essenciais, como são os cuidados com o seu corpo, amparo, calor, amor e um leite nutridor. Inicialmente, as pulsões sexuais estão indissociadas daquelas de autoconservação,
sendo que num segundo momento elas se tornam independentes e se destinam primordialmente a satisfazer os desejos libidinais, a erotização do seio produtor do leite. Para explicar melhor, vou passar a palavra ao próprio Freud, com grifos meus. O chupar o dedo já aparece na primeira infância, e não há dúvida de que a finalidade desse procedimento é conseguir a nutrição. Uma parte do próprio lábio, a língua ou qualquer outra parte da pele ao alcance pode ser tomado como objeto sobre o que este sugar se realiza. Página 184. Na altura do texto em que Freud vai conceituar o autoerotismo, o instinto não é dirigido para outras pessoas, mas encontra satisfação no corpo do próprio indivíduo, ele emprega as seguintes belas frases. Os lábios da criança, a nosso ver, comportam-se como uma zona erógena. E sem dúvida, o estímulo do morno fluxo do leite é a causa da sensação de prazer. De início, a atividade sexual liga-se às funções que atendem à finalidade de autopreservação, nutrição, e não se torna independente dela, senão mais tarde. Ninguém que já tenha visto um bebê reclinar-se saciado do seio e dormir com as faces coradas em um sorriso feliz, a essência original, pode fugir à reflexão de que este quadro persiste como um protótipo da expressão da satisfação sexual na vida ulterior. A necessidade de repetir a satisfação sexual desliga-se agora da necessidade de nutrir-se. Uma separação que se torna inevitável quando aparecem os dentes e o alimento não é mais ingerido pela sucção, mas é também mastigado. Página 186. Justifico o emprego acima de uma transcrição tão longa não só pela importância do conteúdo, mas também para incentivar o leitor que ainda não esteja suficientemente familiarizado com a obra de Freud e queira conhecer a essência original dela, para que necessariamente leia esse trabalho de 1905 e que foi um dos poucos que mereceu constantes acréscimos e atualizações conceituais em sucessivas reedições ao longo de décadas. Como uma forma de traçar uma síntese dos conceitos até agora emitidos nesse módulo, acerca das conceituações iniciais de Freud relativas aos tipos de pulsões e os componentes das mesmas, cabe exemplificar com o ato da amamentação, na qual a fonte da pulsão é a necessidade do organismo do beber de ser nutrido. A força corporal é primordialmente a sua boca. A força da pulsão corresponde à intensidade de sua fome. A finalidade da pulsão visa saciar a fome para a conservação da vida do bebê, enquanto o objeto para o qual a sua pulsão está dirigida é o leite que emana do seio, ou mamadeira. Nesse mesmo exemplo do ato da amamentação, num segundo momento, a fome do bebê já está saciada, no entanto, ele deixa-se demorar sugando o seio materno. Nesse caso, Freud diria que a fonte da pulsão é proveniente de um desejo libidinal sexual. A zona erótica é a sua mucosa labial, além do contato pele-pele com a mãe, olhar e etc. A força dessa pulsão sexual seria ditada pela intensidade da erotização e do desejo de gratificá-la. A finalidade dessa pulsão seria a primeira manifestação do instinto sexual necessário para a preservação da espécie e o objeto-alvo nessa fase primitiva é o seio da mãe, já devidamente erotizado. Posteriormente, como veremos mais adiante, Freud unificou as pulsões de autoconservação e preservação da espécie numa única, com o nome de pulsão de vida. No entanto, ele conservou a concepção de uma dualidade pulsional, introduzindo a noção da existência inata de uma pulsão de morte. Pulsões sexuais. Como toda pulsão, a sexual situa-se no limite somatopsíquico, sendo que a parte psíquica Freud denominou libido, em latim designa desejo, a qual em termos genéricos alude a todas as pulsões responsáveis por tudo o que compreendemos sob o nome de amor. Freud, 1921. Todo prazer corporal que não era devido à satisfação direta das pulsões do ego, tais como a satisfação da fome, sede e necessidades excretórias, ele considerou sendo sexuais ou eróticas, sendo que as zonas corporais suscetíveis à estimulação erótica foram denominadas zonas erógenas. Assim, certas zonas corporais, principalmente aquelas constituídas por orifícios, boca, ânus, meato do aparelho gênito urinário externo, mamilo, serão o local preferencial da fixação da libido, não só pelas gratificações privilegiadas por essas áreas corporais, como também pelo seu papel de comunicação com o exterior, e elas compõem as aludidas zonas erógenas. Na verdade, completou Freud em 1938, seria mais correto dizer que o corpo como um todo é uma zona erógena. Decorre daí, segundo Freud, o fato de que a pulsão sexual está fragmentada em pulsões parciais de satisfação localizada e que só progressivamente é que tenderão a unificar-se em uma mesma organização libidinal, sob o primado da genitalidade.
no caso de que as pulsões parciais não se integrassem em uma genitalidade adulta, mas sim que persistissem como pontos de fixação e de regressão, estariam propiciando a formação de perversões como escopofilia, vontade anormal de se mostrar e de ser visto por outras pessoas, prazer sexual que se efetiva pelo ato de observar corpos nus, órgãos e práticas sexuais, exibicionismo, certas formas de homossexualismo e etc. A primeira dificuldade encontrada por Freud, ao distinguir entre as pulsões do ego e as sexuais e considerá-las como opostas entre si, surgiu da evidência de que o indivíduo pode extrair um prazer erótico por meio das zonas erógenas do seu próprio corpo, sem a necessidade obrigatória de objetos externos. A isto ele denominou autoerotismo, enquanto que para o fato de que o indivíduo como um todo possa funcionar como um objeto de seus próprios desejos eróticos, Freud chamou de narcisismo, sendo que ele chegou à última concepção estimulado, que foi pelo que ele sentiu ter sido um desafio de Jung, que por esta época postulava a existência de um único tipo de pulsão. Além disto, muito cedo Freud deu-se conta de que a teoria geral das pulsões não conseguia explicar todos os quadros da psicopatologia clínica, como, por exemplo, o masoquismo ou as neuroses narcisistas, nome com que, então, ele designava as psicoses. Desta forma, Freud reconheceu que as pulsões, que se referiam tanto ao ego como aos objetos externos, não tinham natureza diferente e, por conseguinte, não mais cabia a distinção entre pulsões do ego e pulsões sexuais. Enquanto Jung continuava admitindo somente uma classe de energia mental, Freud, embora modificando substancialmente a sua concepção, permaneceu fiel à sua teoria dualista. Assim, a partir de Além do Princípio do Prazer, de 1920, a dualidade inicial que diferenciava as pulsões do ego e as sexuais cedeu lugar a uma nova dualidade: pulsões de vida, eros, e pulsões de morte, thanatos, sendo que esta concepção pulsional ele conservou definitivamente em sua obra. Igualmente, Freud concluiu que o ego tinha uma energia própria, independente da sexualidade, e mais, que antes e acima de tudo o ego é corporal. As pulsões de vida passaram então a abranger as pulsões sexuais e as de autopreservação, de modo que a libido passou a ser conceituada como energia, não mais da pulsão sexual, mas sim da pulsão de vida, unificando ambas anteriores. As pulsões de vida passaram então a abranger as pulsões sexuais e as de autopreservação, de modo que a libido passou a ser conceituada como energia, não mais da pulsão sexual, mas sim da pulsão de vida, unificando ambas anteriores. Essa concepção de que nem todas as manifestações da pulsão de vida são necessariamente de natureza sexual representa uma enorme importância na prática psicanalítica clínica, especialmente pelo fato de que possam representar serem elas primariamente componentes da libido do ego, sobretudo voltada para a preservação do próprio indivíduo. O conceito de pulsão de morte, segundo Freud, designa que a mesma tem como finalidade uma redução de toda a carga de tensão orgânica e psíquica, logo uma volta a um estado inorgânico. Essa pulsão pode permanecer dentro do indivíduo sob a forma de fortes angústias e uma tendência para a autodestruição, ou para fora, pulsões destrutivas. A partir da pulsão de morte, Freud postulou o princípio da compulsão à repetição, o qual designa a tendência do psiquismo humano em repetir situações penosas e traumatizantes anteriores, tal como pode ser comprovada nos fenômenos da neurose de transferência, nas neuroses traumáticas, ele percebeu isso nas neuroses de guerra, em muitos jogos infantis ou em certas formas patológicas, como nas melancolias e no enigma do masoquismo. Em relação à interação entre ambas as pulsões, merecem ser destacados os seguintes aspectos. Nos indivíduos normais e nos neuróticos, predomina a pulsão de vida, enquanto que nas psicoses e condições correlatas, psicopatias, perversões, drogadictos e etc., a predominância é da pulsão de morte. As pulsões de vida e de morte coexistem fundidas, sendo que muitas vezes elas aparecem separadas e de forma completamente distintas. Outras tantas vezes elas confundem-se nas finalidades, como pode ser exemplificado com o sadismo, no qual a pulsão de morte pode ligar-se às pulsões eróticas. Penso que um outro exemplo similar é o que alude à necessária distinção que deve ser feita entre a agressividade construtiva e a agressão destrutiva. A primeira delas representa uma defesa contra os predadores externos e como motor de uma sadia ambição. É útil lembrar que a etimologia de agredir vem dos étimos latinos ad gradior, ou seja, um movimento para frente.
Em resumo, por meio de uma energia de coesão, a pulsão de vida visa juntar, ligar tudo aquilo que estiver separado no indivíduo e na espécie humana, enquanto a pulsão de morte, pelo contrário, pela força de repulsão e de disrupção, tende a destruir as ligações. A partir da concepção estruturalista da mente, em 1923, Freud postulou que, juntamente com as repressões de fantasias, ideias e sentimentos, as pulsões inconscientes faziam parte da instância psíquica id. No importante trabalho metapsicológico Instintos e suas vicissitudes, de 1915, Freud aventa a hipótese de que as pulsões sejam precipitados de experiências filogenéticas, em cujo caso cada indivíduo conservaria vestígios da história da espécie humana, inclusive a experiência da morte, inerente a qualquer estrutura biológica. Prosseguindo com essas especulações, em Além do Princípio de Prazer, 1920, Freud veio a formular sua concepção de instinto de morte. Até aqui estivemos nos referindo unicamente a Freud. No entanto, muitos outros autores refutaram ou modificaram as concepções originais do pai da psicanálise. Assim, o renomado psicanalista britânico Fairbairn não aceitava o conceito de pulsão por considerá-lo inútil, porquanto ele preferia considerar o entendimento de que o ego tem energia própria. Existe desde o nascimento, sendo que uma das funções do ego é a libido, a qual, acima de tudo, visa a uma busca de objetos. Além disto, Fairbairn postulou que não existe pulsão de morte, que a agressividade é uma reação à frustração ou à privação. Por sua vez, Melanie Klein, que junta, embora separadamente com Fairbairn, foram os grandes construtores da teoria das relações objetais. Adotou o nome de pulsão de morte, cunhado por Freud, porém deu-lhe uma concepção significativamente muito diferente. Enquanto para Freud o termo pulsão de morte designava uma origem fundamentada em uma necessidade biológica de um retorno à condição inorgânica, para Melanie Klein, essa pulsão conceituava uma inata destrutividade sádica, dirigida contra o seio mal, sendo que a expressão clínica da mesma ela considerou como a inveja primária. Críticas ao conceito de pulsão. As críticas mais contumazes às conceituações de Freud acerca das pulsões atingem três aspectos. 1. A ênfase que ele deu ao aspecto energético quantitativo. 2. A ambiguidade e a confusão causada pelo termo sexualidade infantil. E 3. O primado quase que absoluto da sexualidade na organização do psiquismo infantil. 1. A concepção energética do funcionamento mental de Freud foi inspirada nos conhecimentos científicos vigentes na época de seus estudos. Assim, sobretudo a descoberta do neurônio e da eletricidade serviram-lhe de modelo para a ideia da existência de uma energia psíquica física que percorreria as vias do sistema nervoso. Esse modelo conduz inevitavelmente a uma especial valorização do fator quantitativo dessa energia pulsional, o que certamente não condiz com a imensa complexidade do psiquismo humano, especialmente ao que se refere ao aspecto qualitativo das emoções. Na atualidade, predomina o modelo cibernético, o qual comprova que uma energia mínima e não específica pode desencadear as mais variadas e complexas reações em cadeia. No entanto, impõe-se ressaltar, a partir de uma retomada da valorização das denominadas neuroses atuais, o aspecto econômico quantitativo que volta a ganhar uma relevância em psicanálise. 2. Algumas considerações em outras páginas já foram tecidas em torno do pansexualismo proposto por Freud. Cabe acrescentar que o seu conceito da existência de uma fase evolutiva normal, que ele denominou perverso, polimorfa, composta por pulsões sexuais parciais, se por um lado provocou mais confusão, por outro veio a esclarecer bastante a sexualidade incipiente. Essa fase consiste no fato de que partes do corpo do lactente vão adquirindo um lugar privilegiado como fonte de prazer sexual. Primeiro a boca, depois o ânus, com suas funções excretícias, numa etapa que precede ao controle esfincteriano. Da mesma forma como todo o sistema muscular que acompanha a locomoção motora, sendo que por volta dos 3, 4 anos, começa o estabelecimento da primazia das zonas genitais. É interessante esclarecer que Freud descreveu essas zonas erógenas na cronologia de sua obra numa ordem inversa ao de seu surgimento na evolução psicossexual da criança. Assim, inicialmente, na sua prática clínica com pacientes histéricos, ele enalteceu a erotização da zona genital antes da anal, que recém aparece descrita em 1913, em A Disposição à Neurose Obsessiva. Assim como a sua descrição de uma etapa oral surge mais nitidamente somente no acréscimo que ele faz em 1915, ao original, de 1905, do seu clássico Três Ensaios da Sexualidade,
Enquanto em 1923, num outro acréscimo a este mesmo trabalho, Freud descreve a etapa fálica para diferenciá-la da genital, que ficou reservada para o período da adolescência. Da mesma forma, Freud teve uma ideia brilhante ao traçar uma analogia com a amamentação do bebê lactente no seio da mãe. Assim, diz ele, a primeira parte da mamada é exclusivamente para a satisfação de uma necessidade vital de alimentação, enquanto que a segunda parte, quando o bebê, embora já saciado de fome, prolonga-se no contato da sua mucosa bucal com o mamilo da mãe, está revelando uma pulsão sexual, embora não genital. 3. Em relação à ênfase virtualmente exclusiva que Freud atribuiu à sexualidade infantil na estruturação do psiquismo infantil, creio que ninguém mais contesta que outros fatores são primacialmente estruturantes ou desestruturantes, como da primitiva relação mãe-bebê, com seus aspectos de apego, de especularidade, de continente, etc. Nesta categoria de crítica ao conceito de pulsão, encontram-se muitos psicanalistas que pensam exatamente da mesma maneira como Farbem nos termos antes mencionados. Quanto à concepção de Melanie Klein acerca da pulsão de morte, as críticas são ainda muito mais contundentes por parte de muitas áreas psicanalíticas, especialmente aquelas provindas do grande contingente de psicanalistas pertencentes à escola da psicologia do ego, maciçamente praticada nos Estados Unidos. Também alguns psicanalistas dentro da própria escola kleiniana, notadamente Duane Winnicott, não aceitaram a concepção de inveja primária e declararam uma dissidência com a mestra. De qualquer forma, o debate e as controvérsias entre os autores sobre as pulsões resultam em novos e frutíferos vértices de pesquisa e de compreensão metapsicológica, teórica e clínica. A psicanálise, durante muito tempo, ficou centrada exclusivamente no estudo e prática das, assim chamadas, psiconeuroses, originadas pelas dificuldades na resolução exitosa do complexo de Édipo, como a consequente angústia de castração. A partir de O Ego e o Id, de 1923, Freud cristaliza uma série de teorizações sobre o ego e abre caminho para os demais autores prosseguirem o seu estudo, tal como será estudado no módulo seguinte.